Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, estou aqui para lavar minha louça, falando com você, porque a gente entrou em dezembro e eu quero falar sobre algumas mulheres de Jesus. Calma, calma, calma. Tem nada a ver com o Código da Vinci. Mas algumas mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Então, enquanto eu lavo minha louça aqui, você pode lavar a sua louça aí e a gente conversa sobre a palavra de Deus. Mas antes eu queria mostrar a minha louça, porque, meu Deus, espero, o vídeo não vai ficar tão longo quanto o tempo que eu vou ficar lavando a louça. Eu pretendo abreviar bastante, mas olha isso daqui. Meu Deus do céu. Então, tenho bastante tempo aqui para enquanto falar e falando, né, e lavando a louça, mas eu queria falar sobre as mulheres da genealogia de Jesus. A gente está entrando em dezembro e todo ano, né, eu gosto de meditar ali sobre o nascimento de Jesus, o Deus encarnado. A gente já está indo para o terceiro ano cuidando da igreja e a gente sempre traz esse tema do Deus encarnado, né? E eu estava meditando aqui, eu quero falar sobre as mulheres da genealogia de Jesus, que está lá no capítulo 1 de Mateus. E a primeira mulher que eu queria falar hoje, que está ali na genealogia de Jesus, que é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque se você fosse escolher fazer a sua genealogia, provavelmente você colocaria pessoas que foram importantes para a sociedade, para sua família. Por exemplo, o meu avô, ele foi o pioneiro dessa cidade, meu avô foi um herói, minha avó, não sei o quê, criou tantos filhos sozinha. Então a gente gosta de falar das coisas boas, né, que aconteceram na nossa família. Mas sabe o que é incrível da palavra de Deus? É que Mateus, tentar não chorar aqui, né? Mateus, ele coloca não só as partes boas da linhagem de Jesus, né? Claro que da linhagem de Maria e de José, provavelmente a genealogia que está em Mateus é a genealogia de José, tanto que a gente vai, provavelmente não, isso é certo. E Lucas também tem uma genealogia lá, mas é a genealogia de Maria. Mas eu quero falar da de Mateus, porque ali ele coloca o nome de 4 mulheres que são bem especiais, assim, demonstrar a graça do Senhor e para o que Jesus veio, né? Vamos lá. A primeira dessas mulheres que está ali na genealogia de Jesus é Tamar. E eu não sei se você já... A gente tem 2 histórias de Tamar na Bíblia. Tem a Tamar, filha de Davi, que tem uma história muito triste. E tem a história de outra Tamar também, que é nora de Judá, que também passou por uma situação muito triste na vida dela. Ela se casou com um dos filhos de Judá, só que esse menino era um menino mau. Ele era um menino... a palavra de Deus não diz o que ele fazia, mas ele era uma pessoa má. A gente sabe que existem pessoas ruins, né? E por conta da sua maldade, Deus permite que ele morre. Então, provavelmente, sei lá, talvez ele era um trambiqueiro, um rapaz desonesto. Eu até assisti a novela de Gênesis da Record e lá colocaram ele como um rapaz muito violento, que batia em Tamar, né? A gente não sabe, assim, qual era o pecado dele, mas Deus permite ali que ele morra. E naquela época, até mesmo antes da lei, porque a época ali de Judá, de Jacó, é antes da lei, né? E havia uma lei na cultura, que era a lei do levirato. E o que acontecia? Se um rapaz casasse com uma moça e esse rapaz viesse a falecer e ele tivesse um irmão, essa moça teria que ser entregue ao irmão dele para que ela gerasse filhos, assim, caso o marido morresse sem ela ter filhos, né? Então, ela teria que casar com o irmão do falecido para que ele gerasse filhos a ela e fosse como se fosse filho do falecido, para que ela tivesse ali alguém para cuidar dela, né? Só que a herança ia ficar para esse filho.
Então, o que acontece? Judá entregou Tamar para o filho do meio. E o filho do meio, sabendo que a herança ali que ele teria que ser dividida com o filho dela, ele também peca. Ao invés dele amar Tamar, como ele deveria fazer, eu nem amar, dar o filho para ela e já estava livre, não. Ele usava ela, tinha relações com ela e jogava fora o esperma para que ela não engravidasse. Então isso foi um pecado muito grave e Deus estava vendo, por mais que as pessoas não vissem, Deus estava vendo aquele pecado, porque ele aproveitava dela. Então Deus também permitiu que ele morresse. Quando foi o terceiro, aí Judá tinha um outro filho. Só que eles começaram a assimilar aquelas mortes com a mulher. A culpa é dessa mulher. Ela que é amaldiçoada. Essa culpa está vindo sobre a nossa casa por causa dessa mulher. Então ele ficou com medo de dar o filho caçula e enganou ela. Falou, olha, vai para a casa do seu pai, porque meu filho ainda é muito novo para casar. E aí quando ele tiver em idade eu entrego para você. Passou os anos, Tamar voltou para a casa dos pais. Quando ela percebeu que Judá não ia entregar o outro filho dela, ela ficou muito triste, mas ela tinha um plano. Ela ficou sabendo que o sogro estava indo pastorear o rebanho ali perto de uma região ali, e ela resolve se disfarçar de prostituta. Quando ela se disfarça de prostituta, claro que Deus ali guiando a história, Judá, ele vai e propõe a deitar com ela, porque ela está disfarçada de prostituta e não percebe que é a sua nora. Quando ele faz isso, aí ela pergunta para ele o que ele vai pagar para ela, né? Ele fala, não, eu te pago um cabrito. Ela, não, mas eu quero uma garantia de que você vai me pagar. E ele falou, tá bom. E ela falou, eu quero o seu selo, esses objetos que você está levando, como prova de que você não vai me enganar, porque ela sabia que era coisa valiosa, né, e que ele ia voltar para buscar. Ele concorda, fala, tá bom, fica como garantia, como um penhor, e depois eu mando o seu pagamento. E ali eles passaram aquela noite. Quando passou os dias, Judá mandou o pagamento e mandou buscar os objetos dele, ela não estava mais lá. E ela falou, olha, eu fiz a minha parte, eu paguei, né, o que eu devei para a moça. Se ela vier, sei lá, falar mal de mim, falando que eu não paguei, é mentira, porque eu mandei o pagamento, né. E não ligou. Passaram-se 3 meses. Judá fica sabendo que Tamar está grávida. E aí, Judá acha uma ótima oportunidade para se livrar de Tamar. Para se livrar porque ele sabia que ele tinha uma dívida com ela. E Tamar vai e ele fala, essa mulher tem que ser morta. Tragam ela para fora e seja morta. Quando ela é levada diante dele, ela fala assim, o homem que me engravidou é o dono desses objetos. E ali Judá percebe que ele tinha errado. Ele reconhece o erro dele, ele fala, tá certo, você é mais justa do que eu, porque eu tinha uma dívida com você, eu tinha que ter dado meu filho a você e não entreguei, então você é mais justa do que eu. E ali ele acaba assumindo, cuidando dela. A palavra de Deus diz que nunca mais ele se deitou com ela, ele não teve, apesar de ser viúvo, ele não teve mais relações com ela, e ela engravida de gêmeos. E sabendo que Judá é da linhagem de Jesus, por que eu me emociono com essa palavra? Porque Judá é ele que sugere, quando os irmãos dele vão querer matar José, Judá que sugere vender José para o Egito como escravo. E quando eles se reencontram, e ali José cria uma situação ali para saber se eles tinham se arrependido daquilo que eles tinham feito com ele. Judá propõe ficar no lugar de Benjamim. Ele fala, não,
Uma hora ele vendeu o irmão dele como escravo e agora ele estava se colocando no lugar de escravo para que José libertasse Benjamim. E assim o nosso Deus fez com a gente, né? Opa, nós éramos escravos e Jesus foi vendido pelo valor de um escravo. 30 moedas de prata. E Tamar tá ali, Judá, ele foi presenteado em fazer parte da linhagem de Jesus. E é lindo ver a Tamar ali na linhagem em Mateus, no capítulo 1. Então, eu queria falar hoje primeiro de Tamar e depois nós falaremos da próxima mulher que estava ali na linhagem de Jesus. Mas, Senhor, deixa eu continuar lavando minha louça.